Bom dia, estamos aqui mais um mergulhado, 7 dias com o meu amado. E o tema de hoje vai ser o tabernáculo de Davi. Pastor, o que era exatamente o tabernáculo de Davi? O que era a tenda de Davi? A Bíblia diz que quando Deus fala a respeito de restauração, quando Deus fala a respeito de algo que Ele quer restaurar nos últimos dias, Ele não fala sobre restauração do templo, Ele não fala sobre restauração do tabernáculo de Moisés, mas Ele fala sobre a restauração da tenda de Davi. E para que você entenda algo, Deus ele deu a Moisés um mapa, Deus deu a Moisés uma planta do que Ele queria que tivesse no tabernáculo de Moisés. E quando Ele deu essa planta a Moisés então constrói, faz uma tenda lá e faz o lugar santo dos santos, prepara o lugar para a arca, e ali ele tem um modelo de adoração. Depois, quando você avança, você vai ver que Davi ele recebe a planta do templo e ele passa a Salomão para que Salomão construa o templo. E Salomão está construindo o templo segundo aquela planta, e ali vira um mecanismo de adoração também. E de repente, quando você para ver, ali a separação entre átrio, a separação entre o lugar santo, a separação entre o lugar santo dos santos. E nós vamos ver muito daquilo que Deus tinha preparado para aquele tempo. O lugar de sacrifício, o lugar de busca, o lugar onde a presença de Deus estava. Não era um lugar com plateia, a plateia ficava no átrio. Mas quando o sacerdote subia para ministrar, ele estava num lugar reservado, era ele Deus. E ele passava pelo lugar santo, fazia todo o ritual de purificação até chegar no santo dos santos, o sumo sacerdote, e ali se conectar com a presença de Deus. Pastor, e Deus ele restaurou isso daí? Deus queria restaurar? Não. Quando Deus ele fala sobre restauração, Deus ele fala sobre a restauração que ocorreu a partir da adoração de Davi. Davi ele era o homem segundo o coração de Deus. Davi foi o homem que construiu um lugar para Deus. Davi foi o homem que, quando foi ungido rei sobre Judá, foi ungido rei sobre Israel, Davi, a primeira coisa que ele quis fazer foi trazer a Arca da Aliança. A primeira coisa que Davi desejou fazer foi trazer a Arca da Aliança. E quando ele fala para o povo: pessoal, agora nós estamos no auge, agora Deus nos entregou Judá, Deus nos entregou Israel, quem é que é maluco de ir comigo lá buscar a Arca da Aliança? E eles se movem, e eles preparam um carro de boi, preparam todo o cenário para trazerem a arca. Mas em Jerusalém, Davi já tinha preparado um lugar, uma tenda simples, uma tenda que ficava próximo ao Palácio Real. E aquele lugar Davi tinha preparado um ambiente. Davi tinha separado 12 famílias de levitas, 12 famílias para ministrarem 24 horas diante da presença do Senhor. Davi tinha preparado 12 famílias de levitas para que 24 horas houvesse adoração ao Senhor dentro daquela tenda. Então, quando Deus ele fala sobre restaurar algo, Deus fala sobre restaurar a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, porque ali havia um coração que queria adorar a Deus 24 horas por dia. O templo, havia estrutura no templo. O templo havia um modelo de sacrifício, um modelo de adoração. Mas foi a tenda de Davi, que foi algo que foi gerado no coração de Davi, uma adoração espontânea gerada no coração de Davi, que Deus queria restaurar. Deus estava falando que nos últimos dias ele reconstruiria, ou levantaria novamente o tabernáculo de Davi que estava caído. Pastor, o que isso exatamente quer dizer? Deus estava nos revelando que Ele quer que você e eu construímos um lugar em nosso coração, um ambiente de adoração a partir do nosso coração, no qual nós vamos adorar a Deus não apenas dentro do templo, mas no qual nós vamos adorar a Deus e vamos fazer a nossa vida um modelo de adoração.
O Senhor estava falando que ia levantar o tabernáculo caído, a tenda caída de Davi. Ele estava dizendo: eu quero que vocês me adorem não momentaneamente, eu não quero que vocês tenham encontros casuais comigo, eu quero que vocês façam da vida de vocês um modelo de adoração. Eu quero que vocês façam da vida de vocês um instrumento de adoração 24 horas. Há uma frase que eu vi um tempo atrás que dizia: você é a Bíblia que o mundo está lendo. E aquilo me chamou a atenção, e a maior verdade de todas: há pessoas que elas nunca abriram a palavra de Deus, pessoas que nunca tiveram um encontro com a palavra de Deus, e que quando descobrem que você é cristão, a Bíblia que eles vão ler é a tua vida, é a minha vida. Não é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós vivemos. Eles vão ver se há em nós amor, eles vão ver se há em nós virtude, eles vão ver se há em nós justiça, eles vão ver se há em nós algo bom. Eles vão procurar enxergar Cristo em nós. E aí talvez você diga: mas eles têm que olhar para Jesus, mas você tem que ser a imagem e semelhança de Cristo, eu tenho que ser a imagem e semelhança de Cristo. Nós devemos levantar, sim, a tenda de Davi que estava caída, porque a tenda de Davi fala de uma adoração que permanece continuamente diante do Senhor, uma adoração que ela continuamente está oferecendo sacrifício, está oferecendo incenso, está levantando adoração e louvores ao Senhor. Não é algo temporário, não é algo feito e que vai passar, mas é algo que permanece para sempre. E quando eu vejo o Senhor falar a respeito dessa tenda de Davi, a tenda de Davi não era do material mais caro, a tenda de Davi não era da estrutura mais complexa, era um lugar simples, mas era espontâneo. Não foi Deus que pediu para Davi construir um lugar para ele, foi Davi que gerou no seu coração o desejo de ter um lugar para Deus, de ter a presença de Deus mais perto de si. Eu olho para aquele exemplo de Davi, eu viajo nas Escrituras, e eu chego até o exemplo de uma mulher que a Bíblia não fala o seu nome, mas fala que é a Sunamita, que quando vê o profeta Eliseu passando, começa a analisar a vida do profeta Eliseu, e chega a seu marido e diz assim: eu vejo que esse homem que passa por aqui continuamente, verdadeiramente é um homem de Deus. E ela diz para o seu esposo: esposo, vamos preparar um aposento, vamos preparar um quarto para ele, para que toda vez que ele passe por essa cidade, toda vez que ele venha a essa região, ele tenha onde repousar, e que o repouso dele seja perto de nós, seja na nossa casa. Aquela mulher não estava buscando o profeta por aquilo que o profeta podia fazer na sua vida. O profeta representava a presença de Deus. Ela não estava dizendo: profeta, se você me abençoar, eu vou construir algo para você. Se você fizer isso, eu vou construir algo para você. Não. Aquela mulher, ela estava dizendo: eu vou construir um aposento para o profeta, não por aquilo que ele pode fazer na minha vida, mas porque eu quero a presença de Deus perto de mim. Era esse o anseio daquela mulher, era ter a presença de Deus mais perto possível de si. Ela preparou um lugar, e quando eu vejo em Davi esse mesmo sentimento que havia na Sunamita. A Sunamita preparou um aposento, preparou um quarto para o profeta. Davi foi além, Davi preparou uma casa, preparou uma morada, preparou um repouso, não para o profeta, mas para a arca da aliança que representava a presença do Senhor. Então Davi estava dizendo: eu não quero arredar o pé, eu não quero estar nem um segundo fora da presença de Deus, eu não quero passar um tempo dentro, um tempo fora da presença, eu quero estar mergulhado na presença 24 horas por dia. Eu quero estar mergulhado na presença, oferecendo adoração ao Senhor 24 horas por dia. E quando a gente olha a história, ao longo da narrativa bíblica, de homens e mulheres que desejaram buscar mais da presença de Deus, que buscaram atrair a presença de Deus, que buscaram preparar um lugar para Deus, a gente vai ver que foram homens e mulheres diferentes. Eu volto na história de Moisés. A Bíblia diz que quando o povo, ele montava as suas barracas no arraial, estava todo o povo reunido, depois de estar caminhando por várias horas, às vezes alguns dias, caminhando direto no deserto, sobre o calor do deserto. O povo montava o arraial e entrava dentro da sua tenda para descansar, para se prepararem para a próxima viagem. A Bíblia diz que Moisés botava uma tendinha no ombro e saía fora do arraial,
e ali ele ia entrar dentro daquela tenda para ter um encontro com Deus, para atrair a presença de Deus. E que quando Moisés entrava ali e começava a buscar, diz que o povo saía à porta das suas tendas e começava a olhar para aquela tendinha de Moisés, e quando olhava, havia uma nuvem que fechava a porta da tenda, e aí que todo o povo das suas portas começavam um a um a se prostrar, porque reconheciam que o Senhor estava ali naquele lugar falando com Moisés, ministrando ao coração de Moisés. Depois, quando Arão e Miriam foram se levantar contra o sacerdócio, contra a liderança de Moisés, quando eles foram questionar, dizendo: acaso Deus fala apenas com Moisés? Deus fala com nós também. Deus vem até eles e diz: se tivesse profeta aqui, eu ministraria por visões, por sonhos, mas a Moisés eu falo face a face, como quem fala ao seu amigo. Deus estava falando: ei, Moisés, ele preparou um lugar para mim, Moisés preparou um ambiente para que eu viesse a ministrar o coração dele, Moisés preparou um lugar de encontro. Vocês estão questionando o modelo de adoração de Moisés, vocês estão questionando a postura, vocês estão questionando os erros de Moisés, mas vocês não estão vendo que Moisés é meu amigo. Eu falo com ele face a face, como quem fala com um amigo. E quando você vai à narrativa bíblica, você vai ver esses homens como Moisés, homens como Davi, mulheres como a Sunamita, homens e mulheres que construíram, prepararam um ambiente para que a presença de Deus estivesse à vontade para fluir. Homens e mulheres que não se contentaram em ficar no átrio, mas que decidiram rumar, dar passos em direção ao Santo dos Santos. Homens e mulheres que decidiram entrar em níveis mais profundos com Deus. Homens e mulheres que não ficaram na beira do rio de Ezequiel. Homens e mulheres que decidiram que precisavam estar em águas profundas. Homens e mulheres que fizeram a diferença. Pastor, mas isso é Bíblia. Mas esse relato não precisa parar na narrativa bíblica. Se a gente for no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, nós vamos ver que quando Jesus ele é levado nas alturas, antes ele fala aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então os discípulos se reúnem no cenáculo e começam a buscar a Deus, e a buscar a Deus, e a buscar a Deus. E eles fazem daquele lugar do cenáculo, eles fazem um ambiente preparado para que a presença do Espírito Santo viesse. Eles prepararam um ambiente para que o Espírito Santo pudesse ministrar o coração deles. Eles prepararam um ambiente para que o Espírito Santo pudesse se manifestar com liberdade. Aí você vai além, você vai ver a história de Cornélio. Você vai ver que Cornélio era um gentil, mas que continuamente oferecia esmolas, oferecia ofertas e que continuamente fazia jejuns e orações a Deus. Cornélio, mesmo sendo gentil, ele tinha preparado um lugar para Deus na sua casa. Mesmo ele sendo gentil, ele tinha preparado um ambiente de adoração dentro da sua casa para Deus. E quando Pedro está lá num lugar distante, Pedro está lá sendo ministrado por Deus, Pedro tem a visão de um lençol descendo com alguns animais imundos, e Deus falando para ele: ei, Pedro, mata e come. E Pedro está falando: não, eu não posso me alimentar disso daí, isso daí vai me contaminar. Aí o Senhor fala para ele: ô Pedro, não considereis imundo aquilo que eu já santifiquei. E aí de repente aparece alguns servos de Cornélio batendo na porta de Pedro, dizendo: ei, o nosso mestre teve uma visão do Senhor, e o Senhor mandou que nós viéssemos aqui te buscar, porque tu tens que ir lá ministrar na casa do nosso Senhor. E de repente Pedro começa a entender a visão que Deus tinha lhe dado, que tinha alguém que estava preparando um lugar, tinha alguém que estava na expectativa. E quando Pedro chega lá para ministrar na casa de Cornélio, Cornélio já tinha chamado os amigos, tinha chamado os vizinhos, Cornélio tinha preparado a família. E quando Pedro chega para ministrar, estão todos na expectativa por aquilo que Deus vai fazer. Eles não estavam aguardando Pedro chegar para construir algo. Eles já tinham preparado o ambiente. Eles já tinham preparado um lugar de adoração a Deus. Tudo o que eles queriam era que Pedro chegasse ali naquele ambiente e liberasse, ativasse aquele ambiente para que o Espírito Santo fluísse sem medida sobre eles.
E a Bíblia fala que quando Pedro chegou ali, ele estava pregando. A Bíblia não fala que Pedro estava orando para que eles recebessem o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele estava pregando. E quando ele estava pregando, o Espírito Santo já veio. O Espírito Santo veio e encheu a casa. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Todos eles. A casa de Cornélio foi cheia do Espírito Santo. Pastor, foi cheia porque Pedro era uma bênção. Pedro era um homem de Deus. Sim, Pedro era um homem de Deus. Às vezes meio miserável, negava Jesus, como nós somos miseráveis todos os dias. Mas não era a respeito de quem Pedro era. Não era a respeito daquilo que Pedro poderia entregar para eles. Porque Pedro não entregava nada que era seu. Pedro ministrava ao coração deles com aquilo que ele tinha recebido do Senhor. Esse mesmo Pedro que foi à casa de Cornélio é o Pedro que está lá descendo ao templo, encontrando um homem coxo na beira da porta chamada Formosa. E aí o homem coxo olha para ele, estende a mão como um pedinte e está esperando receber de Pedro alguma coisa. Ele está dizendo: Pedro, me dá uma esmola. Pedro, me dá uma moeda. Pedro, supre a minha necessidade. Mas aí Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata. Eu não tenho ouro nem prata. Eu não tenho dinheiro. Eu não posso suprir a tua necessidade. Mas o que eu tenho, Pedro estava falando: o que eu tenho é muito maior. O que eu tenho é muito mais valioso que uma moeda de ouro. O que eu tenho é muito mais valioso do que milhares de moedas de prata. O que eu tenho, o tesouro que eu recebi do Senhor, esse eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aí Pedro agora estende a mão para ele, pega ele pela mão e firma os seus tornozelos. E aquele homem é instantaneamente curado. Pedro estava falando: ele quer que eu supra a necessidade, mas eu não consigo suprir a necessidade dele. Não a necessidade física, porque o tesouro que eu tenho não é da terra. O tesouro que eu tenho, ele é do céu. O tesouro que eu posso ministrar ao coração dele, o tempo e a traça não vão consumir, não vão roubar dele. Porque eu estive no cenáculo, eu entendi de preparar um lugar para ele e ele veio. Agora o templo já não é mais aquele que Salomão construiu. O templo já não é mais o templo de Herodes. O templo já não é mais um templo construído pelas mãos humanas. Agora eu sou o templo do Espírito Santo. Aquele que habita em mim, ele é um rio de águas vivas, querendo fluir por todo lugar, por todo o ambiente. Você não pode conter mais esse rio. Você não pode guardar esse rio. Você precisa deixar que ele flua livremente e tocando o coração os ambientes onde Deus te levar. Quando nós voltamos à narrativa bíblica em Gênesis, a Bíblia diz que quando o dilúvio chegou, Noé tinha preparado a arca, estava pronto, os animais estavam dentro da arca, a família de Noé estava dentro da arca, o Noé estava dentro da arca, a porta tinha sido fechada pelo próprio Senhor, e as águas vieram e inundaram toda a terra. Não houve um canto na terra onde as águas não tivessem chegado. A Bíblia fala que acima dos montes mais altos a água chegou. Pastor, isso fala do relato do dilúvio. O senhor quer falar que nós vamos ter um novo dilúvio? Eu quero falar para você que o dilúvio já não vai ser mais no reino físico. Vai ser, a partir de agora, um dilúvio espiritual. Não vai ser mais o rio lá que transbordou, não vai ser mais as comportas da terra que foram abertas e começaram a jorrar, mas vai ser dentro de mim e de você, abismos dentro de nós que foram preenchidos pelo rio do Espírito, que nós precisamos deixar esses abismos serem inundados pela presença dele, porque no princípio a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Há um rio dentro de mim e de você, há um rio escondido aqui dentro, e nós precisamos deixar que o Espírito Santo
ele fique pairando sobre esse rio, ele fique fazendo as águas desse rio começarem a ser agitadas, a ponto que vai chegar um momento que nós não vamos conseguir mais conter, vai começar a transbordar esse rio, e esse rio tem que transbordar de tal forma que venha a inundar toda a terra venha a ser cheia da sua glória, toda a terra venha a ser inundada pela sua glória. Pastor, de onde virá essa glória? Essa glória está dentro de mim, essa glória está dentro de você, é de dentro para fora. Jesus disse: ei, uns dizem o reino de Deus está lá, outros dizem está ali, mas a verdade é que vocês precisam entender que o reino de Deus está dentro de vós, dentro. Nós precisamos deixar esse reino que está aqui dentro fluir como um dilúvio, inundar toda a face da terra, e diante até mesmo daqueles montes mais altos, diante até mesmo daqueles corações mais soberbos, mais elevados, esse rio fluir, a ponto de cobrir toda a terra seja coberta pela majestade e pela glória do Senhor, toda a terra seja coberta pelo seu infinito amor, toda a terra seja coberta por esse rio que está aqui dentro. A pergunta que eu faço para você hoje: você já entrou nas águas desse rio? Qual nível você está andando? Você está na água pelo tornozelo, você está na água pelo joelho, você está na água pela cintura, você está na água pelos lombos, ou você está num nível que já não se pode atravessar? Qual o nível que você tem andado no rio? Qual o nível? Qual o nível você tem deixado que esse rio flua dentro de você? Você tem deixado transbordar pelos ambientes onde você passa? Qual o nível? Qual nível você tem deixado fluir nesse rio? Pastor, eu não consigo entender. Como assim, qual o nível? Qual o teu nível de envolvimento com o rio? Qual o teu nível de quebrantamento diante do rio? Qual o teu nível de rendição? Para você andar em águas profundas, você precisa entender que quanto mais profundas as águas, maior é a força da maré. Quanto mais profundas as águas, maior é a força contrária, tentando te jogar para fora do rio. Até que você vai chegar um momento que você vai passar por toda aquela correnteza, e você vai chegar como numa zona de cruzeiro, uma zona na navegação aérea, onde o avião passou por todas as turbulências, e onde agora o avião pode navegar tranquilo. Assim é para aquele que está no rio. Vai chegar um momento que toda a turbulência, toda a correnteza contrária, toda a força contrária, ela vai se estabilizar, e você vai chegar a águas tranquilas. Por isso que o salmista Davi, ele escreveu: o Senhor guia-me mansamente a águas tranquilas. Se você entrar dentro desse rio e deixar o rio te levar, ele vai te levar a águas tranquilas. Você vai passar pelas correntezas, vai vencer as correntezas e vai chegar às águas tranquilas. Mas para isso, você tem que estar disposto a ser conduzido por esse rio. Seja conduzido pelo rio do Espírito, seja conduzido por aquilo que o Senhor quer fazer, seja conduzido por aquilo que o Senhor quer ministrar ao teu coração, e deixe esse rio que está aqui dentro fluir, de dentro para fora, de dentro para fora. A obra de Deus sempre vai acontecer de dentro para fora. Deus quer trabalhar nas misérias que nós temos aqui dentro primeiro, porque se Deus trabalhar de fora para dentro, quando esse rio chegar aqui, ele vai encontrar um coração inundado por misérias, por falhas, por sujeira, e vai contaminar o rio. O rio não pode ter as suas águas sujas. Então ele trabalha de dentro para fora, ele começa a movimentar, e começa a botar toda a podridão que é em nós para fora, começa a botar toda a morte que é em nós para fora. Quando o rio começa a fluir, toda a sujeira que está no rio começa a ser levada, e se as águas forem realmente com muito movimento, algo vai acontecer, vai começar a botar toda a sujeira para fora. Por isso que quando nós vamos à beira da praia, depois de um
de uma tempestade, depois de um vento muito forte. Nós chegamos à beira da praia e encontramos geralmente a maré recuada já. E quando nós encontramos aquela maré recuada depois de uma ressaca, nós olhamos para a beira da praia e nós encontramos muito lixo, porque o rio avançou, as águas da praia avançaram, e a primeira coisa que elas fizeram foi botar para fora toda a sujeira. Então permita que esse rio avance de dentro para fora, de dentro para fora. Permita que esse rio avance, 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 e bote todo o lixo que há em nós para fora. Todo o lixo que há em nós seja posto para fora, para que a gente possa ser remidos, lavados por esse rio do Espírito. Pastor, mas é difícil. É difícil, como é que eu vou chegar ali e vou permitir que esse rio trabalhe dentro de mim? Vai doer. Se eu deixar que esse rio trabalhe dentro de mim, eu vou acabar me incomodando. Pastor, eu vou acabar expondo as minhas misérias. Pastor, se eu deixar esse rio fluir dentro de mim, as pessoas vão ver o quão miserável eu sou. Mas meu irmão, minha irmã, deixe as misérias saírem para fora e deixe esse rio te limpar por completo. Pega aqueles traumas, pega as amarguras, pega as dores do passado, dores que muitas vezes nós carregamos desde a infância, e deixa esse rio botar para fora. Talvez esse rio vai transbordar tanto, 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 tanto dentro de você, que tudo que você vai conseguir é chorar. Por isso há pessoas que às vezes chegam na presença de Deus e começam a chorar desesperadamente, não conseguem controlar mais as lágrimas, não param mais de chorar, choram, 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 choram. E aí você vai perguntar, mas por que estão chorando? Estão tristes? Não, estão chorando porque o rio está fluindo, está ocorrendo um dilúvio de dentro para fora. As comportas, as misérias, o vazio, os abismos que havia dentro daquela pessoa começaram a ser inundados, 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 e começaram a transbordar até mesmo pelos seus olhos. Então deixa esse rio fluir, deixa esse rio fluir de dentro para fora, deixa esse rio botar para fora toda a nossa miséria, deixa esse rio botar para fora tudo aquilo que tem nos atrapalhado no relacionamento com Deus, e que nós possamos estar conectados com esse rio e sentirmos esse rio fluindo, fluindo, fluindo sem parar, sentirmos esse rio fluindo e nos levando a lugares mais próximos dele. Mas pastor, e tem algum perigo? O único perigo que tem nesse rio é você se afogar, mas não é para a morte, é para que você seja transbordado pela presença desse rio. Não tenha medo, prepare um lugar para ele, prepare um ambiente para ele, faça como Davi fez, preparando a tenda e dizendo: eu posso ser rei, mas eu não ouso governar se o Senhor não estiver comigo. Comece a preparar um lugar dentro da tua casa, comece a dizer: ei, eu posso ser aqui o cabeça da casa, eu posso ser aqui aquele que traz provisão, eu posso ser aquele que foi chamado por Deus para trazer proteção, para trazer cuidado para dentro da casa, mas eu não ouso governar a minha casa, eu não ouso governar a minha família se o Senhor não estiver comigo. Eu não ouso começar qualquer coisa sem o Senhor estar comigo. Talvez você seja um líder, talvez você seja um pastor, um apóstolo, talvez você seja um missionário, talvez você tenha pessoas que estão debaixo daquilo que Deus colocou dentro do teu coração, que precisam que você ministre algo ao coração delas. Mas se Deus colocou numa posição de autoridade, não ouse exercer autoridade sem que Deus ministre ao teu coração primeiro. Não ouse exercer autoridade sem que o Senhor tenha ministrado e falado ao teu coração primeiro. Se Deus te colocou numa posição de autoridade, numa posição de liderança, primeiro pare, deixe Deus ministrar o teu coração. Prepare um lugar para ser ministrado ao coração. Prepare um lugar para Ele, onde Deus possa ter liberdade de falar o teu coração, de puxar a tua orelha, de te corrigir, de te ensinar, de disciplinar você. Antes de você querer disciplinar qualquer pessoa, permita que o Espírito Santo te discipline primeiro. Antes de você querer corrigir qualquer pessoa, permita que Ele te corrija, que Ele te molde segundo a sua vontade, segundo o seu caráter, segundo o seu querer. Permita ser moldado pelas mãos do oleiro todos os dias, mas para isso você tem que preparar uma casa para o oleiro, tem que preparar um ambiente para o oleiro, um lugar para o oleiro.
O oleiro só vai poder trabalhar se você preparar esse ambiente, dizer: ei, eis-me aqui, eu sou um barrinho imundo, um barrinho miserável e duro no serviço, mas se o Senhor me inundar com teu rio, esse barrinho duro ainda tem esperança, pode se tornar uma argila moldável, pode se tornar alguém que o Senhor pode trabalhar segundo a tua vontade, segundo a forma que o Senhor determinou, para que eu manifeste a tua presença para aqueles que estão lá fora. Então hoje, a tarefa que eu dou para você, a tarefa que Deus ministra ao nosso coração é: prepare um lugar para Ele. Prepara um lugar, prepara um canto na tua casa para Ele. Pastor, mas eu não tenho nenhuma peça lá que eu possa deixar para Deus. Eu vejo as pessoas começarem a planta da casa, e aí preparam: ó, aqui é o meu quarto, aqui vai ser o quarto dos nossos filhos, aqui vai ser a churrasqueira, aqui vai ser a sala de estar, aqui vai ser a sala de jantar, aqui vai ser o canto de TV, aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser o banheiro, aqui vai ser a suíte. Às vezes eu vejo as pessoas prepararem algo chamado um closet, uma espécie de guarda-roupa amplo lá onde elas podem guardar as roupas, os seus utensílios. Mas infelizmente eu não vejo as pessoas prepararem um lugar para Ele. Eu não vejo as pessoas prepararem um lugar para a presença dEle vir sobre as suas casas. Então hoje, prepara um ambiente, prepara um canto para Ele, ainda que seja dentro do teu quarto. Separa um cantinho ali e bota exclusivamente como um território consagrado para Ele. Separa, ele bota uma cadeira naquele canto ali e diz: ó, nessa cadeira ninguém senta aqui, essa cadeira aqui é preparado para que o Senhor venha e ministre ao meu coração. Essa cadeira é a cadeira na qual eu vou chorar pelas madrugadas, na presença e no colo do meu Senhor. Essa cadeira é o lugar que eu vou preparar para que o Senhor venha a quebrar o meu eu. Essa cadeira é o lugar onde eu vou ser moído. Essa cadeira é o lugar onde esse vasinho imundo, esse barrinho duro, ele vai se quebrar na mão do oleiro. Mas eu vou estar na mão do oleiro, eu vou me quebrar, mas o oleiro vai me consertar de novo, o oleiro vai me moldar, o oleiro vai me restaurar segundo a vontade e o padrão dele. Mas prepare esse lugar para você ser trabalhado pelo oleiro. Prepare esse lugar para que o oleiro ministre no teu coração e para que esse rio que o oleiro colocou dentro de mim e de você possa transbordar e inundar toda a terra. Esse rio que o Senhor colocou dentro de nós possa transbordar e se manifestar sobre toda a criação de Deus. A Bíblia diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A criação não anseia por melhores pastores, a criação não anseia por melhores apóstolos, a criação não anseia por melhores bispos, melhores missionários, melhores evangelistas, a criação não anseia por melhores teólogos, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E isso é muito mais amplo que qualquer cargo eclesiástico. Isso é muito mais amplo que qualquer estatura diante dos olhos dos homens. A criação anseia pela manifestação dos filhos, porque os filhos carregam o caráter do Pai. Os filhos carregam o DNA do Pai. Os filhos carregam as características do Pai. A criação anseia pela manifestação dos filhos, porque os filhos vão ministrar amor, porque o Pai ministrou amor ao coração dos filhos. Os filhos vão manifestar misericórdia, porque o Pai manifestou misericórdia com os filhos. Os filhos vão manifestar perdão, os filhos vão manifestar mansidão, os filhos vão manifestar paz. A Bíblia diz que os filhos de Deus são chamados de pacificadores. Pacificadores, porque os ambientes por onde eles passarem, eles vão gerar paz. Por isso que a criação anseia pela manifestação dos filhos. Uma criação que está em guerra, uma criação que está decaída, uma criação que está mergulhada em egoísmo, muitas vezes em visões onde tudo que consegue contemplar é a sua própria vontade, o seu próprio querer. Aí essa criação está gemendo, ansiando a manifestação dos filhos. Essa criação está gemendo, ansiando que os filhos se manifestem em amor, que os filhos manifestem o reino do Pai, que os filhos manifestem o reino que foi gerado dentro deles. E esse reino tem que fluir de dentro para fora. Por isso Jesus disse: o reino está dentro de vocês. O reino está dentro.
O DNA de Deus está dentro de nós quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós fomos chamados e eleitos agora como filhos de Deus. Nós não recebemos espírito de orfandade, mas de adoção, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. E se o reino do Pai foi gerado dentro de nós, mediante a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, nós precisamos manifestar esse reino de dentro para fora. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é justiça. É justiça por onde Ele se manifesta. O reino de Deus é justiça para pregar o evangelho aos pobres. O reino de Deus é justiça para curar os quebrantados de coração. O reino de Deus é justiça para dar vista aos cegos. O reino de Deus é justiça para fazer o coxo voltar a andar. O reino de Deus é justiça para fazer a estéril dar luz. O reino de Deus é justiça para restaurar a vida àquele que está morto. O reino de Deus é justiça para curar a lepra daquele que está leproso. O reino de Deus é justiça para alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Sabe por quê? Porque quando o reino de Deus se manifesta, você parte o pão, e o partir do pão não faz o pão diminuir, faz o pão se multiplicar, para que todos tenham a sua parte no pão vivo que desceu do céu. Porque esse é o verdadeiro reino de Deus. É um reino de justiça, de amor, de partir do pão. É um reino de acolhimento. É um reino onde nós somos um só corpo. Nós precisamos manifestar esse reino de dentro para fora. Nós precisamos deixar esse rio fluir. Você não pode criar barreiras, você não pode criar impedimento, você não pode botar pedras no leito do rio, impedindo o rio que flua, mas você tem que deixar essa pedra ser tirada. Jesus um dia disse: ei, removam a pedra, removam a pedra, removam a pedra porque eu quero falar com Lázaro, removam a pedra porque eu quero tirar a morte, removam a pedra porque eu quero esvaziar a sepultura. Removam a pedra, tirem a pedra. Eu te digo hoje, tira essa pedra do leito do rio, tira essa pedra que está impedindo o rio de fluir dentro de você, tira essa pedra de amargura, tira essa pedra de falta de perdão, tira essa pedra que faz você ficar pensando naquilo que o teu irmão fez, naquilo que o outro errou com você, tira essa pedra que te impede de ligar para alguém, tira essa pedra que te impede de voltar a falar com aquela pessoa que você não fala há muito tempo. Tira essa pedra. O rio quer fluir, o rio precisa fluir, mas não pode ter pedras no seu leito. As pedras têm que ser retiradas. Remova a pedra, e aquilo que era morte vai ser transformado. Toda vez que uma pedra é posta no leito de um rio, a parte do rio que deixa de receber as águas fluindo, ela começa a apodrecer, ela começa a virar depósito de morte. Há áreas na nossa vida que, se nós não removermos as pedras, tudo que nós vamos desfrutar é de morte. Há áreas da nossa vida que nós deixamos pedras bloqueando o fluir livre do rio. E o Senhor está te dizendo nessa manhã: remove essa pedra, tira essa pedra, deixa o meu rio fluir de dentro para fora. Eu quero te usar para manifestar o meu reino lá fora. Eu quero te usar para manifestar o meu reino de dentro para fora. É você de dentro do rio estar manifestando o meu reino para aqueles que estão fora do rio. É você de dentro do rio estar gritando para aqueles que estão à margem: entra, entra, há um lugar para você aqui. Há um lugar para você dentro dessas águas profundas. Entra dentro do rio, entra dentro do rio. É você dentro do rio manifestando o amor de Deus. É você dentro do rio manifestando o senso de urgência, de salvação de almas. É você dentro do rio manifestando o reino de Deus, de dentro para fora, de dentro para fora. Mergulhe, 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 seja imerso pelo amor e pela misericórdia de Deus em todo o tempo. Seja imerso pelo amor e pela misericórdia de Deus. Não permita que nenhuma parte sua fique descoberta. Não permita. Não use diante de Deus roupas de proteção. Não use diante de Deus algo que cubra as tuas vergonhas e as tuas misérias, mas permita chegar diante de Deus descoberto e mergulhar nesse rio.
E quando você mergulhar nessas águas profundas, essas águas vão ser a tua cobertura. Adão e Eva no Éden, no princípio estavam descobertos de roupas físicas, mas a cobertura deles era a presença do Senhor. A cobertura deles era a glória do Senhor que visitava a cada cair de tarde o Éden, aquele lugar de prazer que era o Éden. Rasgue as suas vestes, rasgue as suas vestes de aparência, rasgue as suas vestes de religião, rasgue as suas vestes de religiosidade, rasgue as suas vestes de reputação, rasgue elas. Se apresente diante de Deus nu, despido do seu eu. Se apresente diante de Deus expondo as misérias e as vergonhas que você tem. Se apresente diante de Deus. Se apresente diante de Deus dizendo: Deus, perdoa porque eu pequei. Deus, perdoa porque eu sou miserável. Deus, perdoa porque eu matei o meu irmão. Deus, perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me. Eu preciso estar mergulhado no teu rio, porque miserável eu sou quando não estou ali. Ele é o lugar que você precisa. Ele é o teu lugar de descanso, o teu esconderijo. É Ele. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mergulhe nesse rio, se esconda nesse rio. Tire todas as pedras que estavam bloqueando o fluir dele. Tire. Mas o que os outros vão pensar de mim? E se eu for à frente naquele culto de apelo? E se eu for à frente quando o pastor está dizendo: venha quem quer se arrepender, venha quem quer voltar a queimar? O que os meus irmãos vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou no erro, vão pensar que eu estou apagado. Que se importa? Que se importa? Que se importa do que alguém vai pensar a teu respeito? Deixe Deus ministrar o teu coração. Deixe o Senhor ministrar o teu coração. Deixe o Senhor expor as tuas misérias, mas Ele vai te esconder nele. Ele vai te esconder nele. Você não tem que ser perfeito, você não tem que ser acima de erros, falhas, tropeços. Deus não está procurando filhos e filhas perfeitos. Deus está procurando filhos e filhas rendidos a Ele. Deus está procurando filhos e filhas dispostos a expor a sua miséria para ser curados. Deus está procurando filhos e filhas que depositem a sua cabeça no colo do Pai. Depositem a sua cabeça no colo do Pai e digam: Pai, eu falhei. Pai, está doendo. Eu sou miserável. Pai, eu estou enfermo. Pai, a morte dentro de mim. Eu preciso de ajuda. Filhos e filhas que vão depositar o seu coração no colo do Pai e que vão deixar o Pai acalmar toda a turbulência que está acontecendo ali dentro, que vão deixar o Pai ministrar vida ao seu coração. Filhos e filhas que vão deixar o Pai levar eles a águas mais profundas e mais profundas e mais profundas, num ambiente onde a multidão já não mais está, onde é você e Ele, num ambiente onde o Pai pôs os teus irmãos para dormir, num ambiente onde o teu Pai fez toda a casa ficar acomodada, toda a casa começar agora a entrar num sono profundo, porque Ele precisa falar com você a sós. No ambiente onde Ele precisa ministrar o teu coração sozinho, um ambiente onde Ele quer falar: filho, você falhou, você tropeçou, filho, você errou, você feriu, você machucou, você magoou, filho, você causou morte à tua volta, mas nada te separará do meu amor, nada, nem a morte, nem a vida,
nem a altura, nem a profundidade, nem principados, nem potestades, nem os dominadores dos ares, nada te separará do meu amor. Nada te separará do meu amor. Porque quando tu foi gerado, filho, quando tu crescia no ventre, quando tu chutou pela primeira vez, ainda que o mundo inteiro não te visse, eu já te conhecia e já te chamava pelo nome. Filho, eu não te vi hoje. Filho, eu não te vi quando você estava no ventre. Eu te vi desde a eternidade, te amei e te elegi em mim. Quando o mundo te chamava de criatura, quando o mundo te chamava pelo teu pecado e pelo teu erro, na eternidade eu já te chamava de filho. Nada vai te separar do meu amor. Nada. Volta a entregar o teu coração a mim. Adão e Eva eram cobertos no jardim pela presença de Deus. E quando eles pecaram, eles tentaram criar para eles uma cobertura, para que Deus não contemplasse a miséria de quem eles eram. Mas quando o Senhor chegou diante deles, Deus disse: ei, quem disse para vocês que vocês estavam nus? Quem falou para vocês que vocês estavam nus? Quem falou que vocês estavam descobertos? A primeira coisa que acontece quando nós pecamos, quando nós caímos, é achar que Deus já não está mais nos cobrindo. A primeira coisa que ocorre é Satanás nos acusar dizendo: quem é você para chegar diante de Deus? Como você vai chegar diante de Deus assim, imundo, sujo, expondo as misérias e as vergonhas? Como? E sabe o que eu aprendo no Éden? O filho nunca está descoberto diante do pai. O filho nunca está descoberto diante do pai. Nunca. A intimidade do filho não é vergonha para o pai. A intimidade do filho não é vergonha para o pai. Pai, é aquele que pega a vergonha do filho e que limpa as misérias do filho. Pai é aquele que pega o filho quando o filho se suja. Pai é aquele que pega o filho quando o filho está lá, perdido no mau cheiro, no lamaçal do pecado. Pai é aquele que muda a fralda do filho. É aquele que pega a podridão que havia dentro do filho e muda, tira para fora, troca e dá uma veste limpa para ele. Há coisas que só o pai pode fazer. Você não pode expor a sua vergonha a qualquer um. Você não pode expor a sua vergonha a carrascos que vão te ter nas mãos. Você não pode expor a tua vergonha àqueles que não amam o pai, porque eles vão tentar chantagear o pai com a tua vergonha. Eles vão dizer: olha o que o filho fez. Era isso que o inimigo ministrava diante de Deus. O inimigo chegava e dizia: ei, Jó é assim, porque Jó tem tudo, mas toca em Jó lá. Se você tocar na saúde de Jó, se você tirar o que Jó tem, Jó vai amaldiçoar o pai. Há pessoas que têm visto o amor de Deus sobre a tua vida e têm se incomodado. Há pessoas que têm visto a misericórdia de Deus sobre a tua vida e têm se incomodado com o tamanho da misericórdia. E eles têm dito: ei, ele ama Deus porque Deus tem o abençoado e tem o coberto de todos os lados. Mas há um recado para essas pessoas: ei,
Nós não amamos Deus por aquilo que Ele fez. Nós amamos Deus por quem Ele é. Ele é o meu Abba. Ele é o meu Pai. Ele é a minha origem. Ele é o meu princípio. Ele me amou primeiro. Eu amo Ele porque Ele me amou primeiro. Eu fui atraído pelo seu amor. Quando anos atrás eu preparei um lugar para Ele. Quando anos atrás eu descobri que precisava preparar um lugar para encontrá-lo todos os dias. Um lugar para estar sendo ministrado. Para estar com meu coração sendo ministrado no colo do Pai todos os dias. Quando eu achei que eu tinha preparado o lugar. Quando eu achei que eu clamaria a Ele e Ele viria. E eu entrei naquele lugar dizendo: Deus, esse lugar é um lugar de encontro contigo. Eu descobri que Ele já estava lá. Eu descobri que Ele estava lá. Que Ele estava dizendo: antes que você pensasse em criar esse lugar já existia em mim. Eu sou o lugar de encontro. E aí eu descobri que o lugar que eu precisava preparar já existia nele, que Ele era o meu lugar de encontro, que Ele era o meu Pai, que Ele era o meu esconderijo, que Ele era a minha cobertura, que Ele era o meu maior amor, que Ele era aquele que me curava e ministrava meu coração todos os dias. Oh, como eu preciso de Ti, Senhor. Atenda do nosso coração a Ti. Faz dos nossos corações verdadeiros tabernáculos de Davi, Deus, ministrando 24 horas a Ti. Faz dos nossos corações verdadeiros tabernáculos de Davi, ministrando continuamente a Ti com amor. Faz dos nossos corações apaixonados por Ti, ó Deus. Corações apaixonados e rendidos a Ti, ó Deus. Que não venhamos a estar em qualquer outro lugar a não ser na Tua presença. Não há tesouro maior. Não há tesouro maior do que a Tua presença. Não há lugar mais valioso do que a Tua presença. Uns confiam em carros, outros em cavalos, uns querem viagens à Europa. Tudo que eu quero é estar onde o meu amado, meu Abba está. Arioca, eu preciso estar escondido nele todos os dias. Todos os dias escondido no meu Abba, mergulhado no meu Abba. Todos os dias coberto de todos os lados por Ele. Aquele que conhece as minhas misérias, aquele que conhece a minha intimidade, que conhece as minhas vergonhas e que mesmo assim me amou e que mesmo assim não desistiu de mim. O meu Abba que me amou, o meu Abba que limpou as minhas misérias, me deu uma veste nova, que cobriu aquilo que estava descoberto com seu amor, que venceu o medo e que com seu amor perdoou e cobriu uma multidão de pecados. Quão pecador era eu fora do meu Abba. Quão miserável era eu fora do meu Abba. Mas quando entrei na Sua presença, tudo que eu consegui contemplar já não foi mais o quão culpado eu era, mas o quão inexplicável e grande era o Seu amor. Quão inexplicável e grande era o Seu amor a ponto de amar alguém tão miserável quanto eu. Quão inexplicável e grande era o Seu amor a ponto de não desistir de alguém tão miserável como eu. A ponto de me pegar pela mão e dizer: filho, eu vou te ensinar a caminhar. Eu vou te ensinar a dar o primeiro passo. Me pegar pela mão e me sustentar para que eu não caísse.
a ponto de me pegar pela mão e me levar a um lugar de segurança nele, onde não era sobre quem eu era, não era sobre o que eu era capaz de fazer, onde não era sobre a expectativa da perfeição de quem eu fosse, mas onde eu podia expor as minhas misérias e saber que eu seria amado pelo Abba, onde eu podia dizer: Deus me perdoa, eu pequei, Deus me perdoa porque eu te magoei, eu te feri, Deus me perdoa, Deus, porque eu falhei. E onde eu encontrava uma palavra de consolo e de conforto, onde ele dizia: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão como filhos, prostrados, voltados ao Pai. Um dia eu entendi que uma vez que eu tinha me tornado filho, não importava mais o lugar onde eu estava. Eu era filho aqui, eu seria filho no Japão, eu seria filho na África, eu seria filho na Europa, eu seria filho em cima do monte, eu seria filho no deserto, eu seria filho num lugar de santidade, eu seria filho num lugar de misérias, eu seria seguindo filho. E o amor do Pai não mudaria por mim, mesmo quando eu fosse miserável, falho e pecador. O seu amor não mudaria. O seu amor não me deixaria, nada me apartaria do seu amor. O dia que eu entendi isso, eu comecei a lutar contra mim mesmo. Não porque o Pai esperasse perfeição, mas porque eu compreendi o seu tamanho amor. E eu já não queria mais causar tristeza e dor ao coração do meu Abba. Eu já não queria mais causar vergonha ao coração do meu Abba. Eu já não queria mais que quem estivesse fora olhasse para a minha vida e dissesse: ei, aquele dali se diz filho de Deus, mas olha quão miserável ele é. Aquele dali se diz filho de Deus, mas olha, ele está na prostituição, ele está no adultério, ele está na mentira, ele está na vergonha. Ele se diz filho de Deus, mas está na pornografia. Ele se diz filho de Deus, mas está mergulhado num lamaçal de pecados e falhas. Eu não queria que meu pai fosse envergonhado. Eu não queria que meu pai tivesse vergonha de ser meu pai. Eu não queria que o meu Abba tivesse vergonha. Não queria. Então, pelo seu amor, o seu amor me constrangeu a mudar. O seu amor me constrangeu a matar o meu eu todos os dias. O seu amor me constrangeu a dizer: Deus, eu quero ser um filho moldado e mudado pela tua glória. Eu quero que o Senhor feche todas as fissuras que há em mim. Eu quero que o Senhor me cubra com a tua presença, me esconda em ti. E se em algum momento algo que não provém de ti tentar subir o meu coração, Deus, me fulmina antes. Me fulmina antes. Não deixa, Deus, que nada venha a me fazer esquecer do teu amor e da tua misericórdia por mim. Nada, Deus, nada. Nesse dia eu entendi que da mesma forma que ele tinha me amado, da mesma forma que ele não tinha desistido de mim, eu precisava preparar um ambiente para que filhos viessem a ele. Eu precisava preparar um ambiente para que outros filhos perdidos encontrassem o Abba. Eu precisava preparar um ambiente no qual os filhos não tinham medo de expor as suas misérias e as suas vergonhas. Um ambiente no qual os filhos não tivessem medo de estarem nus diante de Deus, despidos de toda a aparência, de toda a máscara, de toda a vaidade, despidos do medo. Um ambiente no qual eles pudessem falar: ei, eu pequei, eu falhei, eu errei, eu fui miserável, mas eu me arrependo, eu não quero mais ser assim. Será que ainda há perdão para mim? E no qual nós pudéssemos ser boca de Deus, ministrando a esses corações, dizendo:
Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma. A graça dele te basta. O poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. E nesse ambiente de paternidade, nessa casa de paternidade e de amor, não mais divididos, mas unidos no mesmo propósito, numa mesma visão, pudéssemos fazer dessa casa de paternidade um lugar para que o Abba fosse glorificado através dos seus filhos, e que pudéssemos manifestar lá fora, já que a criação está gemendo, já que a criação está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, pudéssemos manifestar-nos como filhos de Deus, filhos de um Abba amoroso, filhos de um Abba misericordioso, filhos de um Abba que é santo, e que as pessoas possam ver a santidade de Deus sobre a nossa vida, que as pessoas possam ver a santidade de Deus ministrando aos nossos corações todos os dias, que as pessoas possam ver os nossos corações sendo transformados pelo amor, de Deus, que as pessoas possam ver os nossos corações sendo moldados segundo a sua vontade, segundo a sua aparência. Queremos ser semelhantes a Ti, ó Deus. Queremos ser semelhantes a Ti todo o tempo. Queremos ser semelhante a Ti como o Senhor é. Ser um contigo como o Senhor é um com o Pai. Nessa manhã, prepara o teu lugar para Ele. Prepara o teu coração para ser ministrado por Ele. Nessa manhã, prepara a tua vida para ser um tabernáculo, oferecendo adoração a Ele 24 horas por dia. Que enquanto você estiver lavando a louça, esteja adorando. Enquanto estiver dirigindo o carro, esteja adorando. Enquanto estiver no emprego, esteja adorando. Quando for à escola, esteja adorando. Quando estiver na fila do mercado, esteja adorando. Quando você for ao açougue, esteja adorando. Quando você for ao banco, esteja adorando. Quando vier as tempestades, permaneça adorando. Quando Deus te tirar da tempestade e te levar ao monte, esteja adorando. Que 24 horas a tua vida seja um instrumento de adoração a Ele. E que quando as pessoas olharem para você, vejam uma vida rendida e prostrada, uma vida que é ministrada todo o tempo diante do coração de Deus. Eu te convido nessa manhã, feche teus olhos, coloca o teu coração diante da presença de Deus hoje. Se você quiser, coloque a mão sobre o teu coração, tenha liberdade. Se você estiver em casa, sentir de se prostrar, se prostre. Se você sentir de se depositar diante da presença de Deus, assim o faça. Mas entregue o teu coração ao colo do Abba hoje. Entrega o teu coração a Ele. Nós queremos orar para que Deus venha ministrar o teu coração ao longo desse dia. Espírito Santo de Deus, eu apresento diante de Ti, Deus, cada pessoa que está assistindo essa transmissão. Eu apresento diante de Ti cada pessoa que vai ser alcançada, Senhor, por essa palavra. E eu te peço agora, ministra os nossos corações, Deus. Faz dos nossos corações um lugar de encontro contigo. Faz dos nossos corações um lugar de adoração contínua. Faz dos nossos corações um lugar onde o Senhor seja glorificado, Deus. Faz dos nossos corações um lugar onde a nossa miséria não fique escondida, mas seja exposta. Faz dos nossos corações um lugar de mudança, um lugar de circuncidão, Senhor, onde nós venhamos a ser circuncidados, Deus, todos os dias. Circuncidados da religião, circuncidados de uma vida mundana, circuncidados do nosso eu. Faz dos nossos corações um ambiente contínuo, rendido a Ti. Eu te peço agora, Espírito Santo, visita cada coração, cura os corações que estão angustiados, cura os corações que estão apertados, Deus, cura os corações que estão passando por conflitos, cura os corações que estão passando por apertos e têm sido tomados por medo. Cura esses corações, ó Deus,
Cura esses corações. Faz que esses corações se voltem a Ti continuamente, Deus. Faz que esses corações Te encontrem no lugar secreto, no esconderijo. Faz que esses corações Te conheçam, não como Senhor, mas como Pai. Cura o enfermo, liberta o cativo, dá vista ao cego e levanta o que está parado, Deus. Leva eles a um lugar de amor contigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe teu dia. Quero saudar o Fabrício. Quero saudar ali o Lucas e a Paola. Quero saudar a Jurema, a Ju, a Milena, o Júnior, a Lúcia. Quero saudar a Ellen. Quero saudar a Duda, o Matos, a Leandra. Quero saudar a Maria Juscelin, a Márcia e a todos aqueles onde essa transmissão chegar, a todos aqueles que foram alcançados por essa palavra. Não deixe para amanhã. Faça hoje um ambiente de adoração a Deus. Faça hoje um ambiente de busca ao amado. Construa hoje esse lugar de amor. Deixe hoje o teu coração ser derramado diante da presença de Deus. E eu tenho certeza que as tuas misérias serão postas para fora e você chegará num lugar de cura. Que Deus abençoe a tua vida. Por volta da meia-noite nós estaremos de volta aqui, trazendo mais uma palavra nesse Mergulhados 7 dias com meu amado. E eu tenho certeza que ao longo desses 7 dias Deus vai levar-nos a águas mais e mais profundas. Que Deus abençoe você. Deixe seu comentário, compartilhe, seja um instrumento para que outros sejam ministrados pela tua vida através dessa palavra. Deus abençoe. Um abraço. Glórias e glórias a Deus. Tem que encerrar a transmissão.